gente vai dar continuidade e falar do reino do Senhor, né? Mas hoje em especial, nós vamos falar do inimigo do reino, tá? Oh, aí sim, gravão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo tem se unido contra um inimigo carnal, contra uma nação, mas nós devemos unir forças contra um inimigo comum. E esse inimigo ele não precisa da nossa atenção, irmãos. Irmãos, ele não precisa da nossa atenção. O inimigo veio aqui porque a gente veio falar dele. E ele não precisa da nossa atenção, tá? É isso que ele quer, atenção. Vamos dar atenção para o Senhor, amém? A humanidade tem se destruído e degladiado entre si porque eles não acharam ainda um inimigo em comum, mas nós sabemos qual é o inimigo. E esse inimigo é astuto, silencioso, ardiloso, mas ele não é humano. E contra esse inimigo não tem arma tradicional que é eficaz. Essas armas químicas, biológicas e até mesmo a inteligência e força humana não é eficaz para destruí-lo. As armas dessa guerra só podem ser eficazes se forem armas espirituais. E essas armas são poderosas, e são poderosas em Deus. Para que nós possamos nos defender e até mesmo atacar, nós temos que nos revestir da armadura do Senhor, da armadura que Ele preparou para nós, a armadura de Cristo. E tomar todas essas armas de batalha e combinando a armadura com a arma, a gente rechaçar a força do inimigo. E vamos ler lá em Efésios 6, 11. Amém? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Essa é uma palavra muito conhecida, só que hoje a gente vai tentar ver ela com outros olhos, tá? Porque a gente não vai falar só da armadura que defende, a gente vai falar das armas também. Aqui a gente vê o capacete da salvação, o escudo da fé, o lombo cingido com a verdade, a couraça da justiça e os pés calçados com a preparação do evangelho da paz e a espada do Espírito, né? No 12, a gente continua e fala: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Na quarta-feira nós tivemos uma palavra sobre oração, né? E aqui vai ser um bom complemento disso, né? O capacete da salvação é a primeira defesa que nós temos aqui, né? A certeza da salvação protege nossa mente contra a dúvida e o desânimo.
protege a mente que fica segura quando se segue a Jesus, né? E se faz o que Ele deseja. Vamos dar uma olhada lá em 1 Tessalonicenses, a gente vai andar um pouquinho pela palavra, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Mas nós que somos do dia e não das trevas, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a couraça, né, da fé e do amor, e esse capacete é a esperança da salvação. A nossa mente tem que estar cativa em Cristo. A gente tem que ter certeza da salvação, e isso vai nos deixar com que tudo o que vem e atinge caia por terra. Então, tendo a certeza da salvação, a gente vai falar então da segunda arma, da segunda defesa, no caso, né? O escudo da fé. O escudo da fé. A fé em Jesus Cristo é como um escudo de proteção que ajuda a fazer boas escolhas, mesmo em situações difíceis. Com ele apagamos os dardos inflamados do maligno. A fé em Jesus é nossa defesa em meio aos ataques. Como fala lá em João, 1 João 5,4. 1 João 5,4. 1 João 5,4. Quem é que vence? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Com o escudo da fé, irmãos, a gente consegue defender os dardos inflamados do maligno também. Ele está ao redor buscando quem possa tragar. Nós não estamos totalmente imunes a isso se nós não estivermos vestidos com essa armadura inteira. Todo dia você sofre com algum tipo de ataque na mente, no corpo, e com esse escudo você consegue, através da sua fé, rechaçar esse tipo de ataque, tá? Vamos correr um pouquinho aqui e falar do cinturão da verdade. Essa palavra é bem conhecida, né? João 8,32. A gente vai lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós já conhecemos essa verdade, irmãos. Nós conhecemos um que é verdade, ele é o caminho, ele é a vida, né? E essa verdade nos liberta e nos firma contra as mentiras do inimigo. O inimigo, ele lança mentiras. Ele lançou mentiras para Jesus no deserto. Então a gente tem que estar cingido com esse cinturão da verdade, que é o próprio Senhor, né? Que é o conhecimento da verdade. É ela que protege, e a prática do Evangelho nos fortalece, tá? A verdade é o Evangelho, é a palavra do Senhor. Couraça da justiça. A gente falou no sábado retrasado sobre justiça, paz e alegria, né? Então, da justiça aí fica um pouco daquilo que a gente falou no sábado retrasado. A justiça de Deus em Cristo protege o nosso coração contra as acusações do diabo, porque sabemos quem somos no reino. Somos filhos, somos nova criatura, temos a identidade de Cristo, e a gente sabe que a gente é justificado. Então todo pecado, toda cédula que era contra nós, ela já foi rasgada lá na cruz, e nós somos nova criatura. Então o inimigo pode vir com mentiras, falar para você assim: você é isso, você é aquilo, você é um derrotado, você não vai conseguir, você vai caminhar, mas você vai cair. A gente sabe quem a gente é hoje. Se você tem
uma cédula nova, uma nova vida, um novo nome que Jesus tem preparado para você, que você tem uma nova nação, onde você vai morar, você não pode deixar ele te enganar, falando que você não é justificado, que você não é salvo, que você não foi comprado. O sangue que te comprou é inestimável, não tem valor que possa comprar isso, e foi por preço de sangue que você foi comprado. Então, essa couraça da justiça tem que estar na sua vida. 2 Coríntios, a gente não leu, né? 2 Coríntios 5, 21. Vamos lá, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele aniquilou todo o pecado sobre a sua vida. Alex, a gente não vai pecar mais? Sim, vai. Mas pense que você não é aquilo que você fez ou que você faz. Você é aquilo que você quer ser. O seu eu do céu é aquilo que o seu coração quer ser. Paulo sempre falou isso. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele sentia como se tivesse um corpo amarrado nele, cheio de bichos, comendo ele. Era o seu próprio corpo. A gente ainda carrega esse corpo. O pecado, ele pode até acontecer, mas é o que está na sua mente, no seu coração, que é quem você é. O inimigo não pode te enganar. Existe uma história de que um dia o inimigo se apresentou a um servo do Senhor e escreveu todos os pecados dele. E ele poderia ter se prostrado, falado: realmente, eu sou esse pecador, eu sou essa imundícia que você escreveu aí. Ele falou: não, ele só escreveu: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Então saiba que você é justificado por Cristo. Então tenha essa couraça, tá? Essa couraça é aquele fortalecimento, é aquilo que não deixa os golpes entrarem na armadura, tá? Calçados da paz, o evangelho da paz, né? Vamos lá, pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Protege os pés e ajuda a seguir os passos de Jesus Cristo, né? A paz com Deus nos dá firmeza para proclamar o evangelho. Romanos 5:1, a gente leu, né? Romanos 5:1. Deixa eu ver aqui. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A gente falou isso também na semana retrasada. A partir do momento que Jesus te justificou, Ele te colocou em paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. A partir do momento que você tem essa couraça da justiça, que você é justificado, você hoje tem paz. E não é a paz que o mundo pode dar, é a paz com Deus. Não é só a paz assim: eu tenho paz de Deus. É paz com Deus. Você é amigo de Deus agora. Como Enoque, que andou com ele, né? Então hoje você é amigo de Deus e anda com Ele. E essa é a paz que Deus te dá. E essa é um tipo de armadura que Deus nos dá, tá? A espada do Espírito, que é o 6º item da armadura aqui, ela tem 2 sentidos, tá? Ela tanto serve para defender como para atacar. Então aqui a gente está falando ainda da armadura. Então, para defender contra as mentiras, tentações do diabo, como vemos aqui em Mateus 4:1. Mateus 4:1 até o 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então aqui a gente vê que o diabo tentou Jesus, tá? Eu quero só que vocês se atentem aqui que Jesus foi conduzido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Tinha jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele não foi tentado só nesse momento aqui, tá, irmãos? Ele foi tentado durante os 40 dias e 40 noites. É que aqui o diabo transportou ele e começou a oferecer as coisas, e é o que foi dado para a gente aqui como história, né? Se ele foi tentado, se o próprio Jesus foi tentado, nós também passamos, porque nós somos pequenos cristos. Então, nós precisamos usar o Evangelho como Jesus usou a própria palavra para rechaçar. E como que a gente vai usar a palavra? Conhecendo ela. Não tem como você usar a palavra sem conhecer a palavra. No mínimo, é ler a palavra. O Espírito Santo vai te ensinar e vai te dar a destreza a partir do momento que você lê a palavra. Então ela ajuda a lutar contra o mal. E o Espírito ajuda, porque a palavra é a espada do Espírito, né? Quando se enfrenta coisas ruins ou difíceis, e ela atua aqui como defesa, tá? Agora a gente vai passar para as armas espirituais que a gente tem que usar, sendo cidadão dos céus, sendo do reino e vivendo no Egito, né? A gente vive no mundo, a gente está no meio do mundo. Jesus falou, né? Não peço que tires do mundo, né? Mas que os ajude. Paulo descreve em 2 Coríntios 10, 4 ao 5. Vamos lá em 2 Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Essas armas, elas incluem a palavra de Deus. A gente vai falar aqui de 10 armas, né? De 10 armas. E a nossa milícia não é contra a carne e o sangue. A gente sabe que é contra as hostes do inferno. Como diz lá em Efésios 6:12. Vamos ler em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A gente não vê, nosso olho físico não vê, mas há uma batalha espiritual acontecendo aqui agora. A gente, quando fala para a gente orar o Pai Nosso, que Jesus deu como exemplo, né? A gente não tem noção como é importante a oração, como é importante a gente saber que no mundo espiritual há uma batalha muito grande acontecendo. Esse mundo físico, para mim, Alex, tá? Tô falando de mim. Para mim, ele é menos real do que o mundo espiritual. Para mim, isso é uma simulação do que nós vamos viver. Pense numa IA aprendendo, né, Gabriel? Entenda, pense numa IA aprendendo. A gente está aprendendo. A gente está nesse mundo, vivendo, mas é impossível nós, como seres inteligentes, entendemos que só existe isso. Existe mais, né? Então, existe esse mundo espiritual. Então nossas armas não são carnais, porque são fracas, são mundanas. Precisamos das armas que têm o poder de Deus, o conhecimento de Deus, né? Seu objetivo é destruir as fortalezas, qualquer coisa que se oponha a Deus, né? Aqui Paulo se refere especificamente à guerra na mente, contra ideias e atitudes arrogantes e rebeldes, que ele chama aqui de conselhos, né? E contra toda altivez, orgulho, oposto ao verdadeiro conhecimento de Deus. O objetivo é levar o nosso entendimento à obediência a Cristo, né? Colocar o nosso entendimento debaixo da obediência a Cristo, como ele falou em 10, 4 e 5.
Então vamos falar da primeira arma aqui, tá bom, irmãos? Que é a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E a gente continua no 13. Porque não temos, não, no 13, intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Vamos continuar aqui, né? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então a palavra, irmãos, ela penetra, ela divide as intenções e o coração, ela sabe até o mais íntimo aonde ela tem que chegar. Vocês que têm mais tempo no Evangelho veem que quando você ouve uma palavra durante a semana, aí você vai no culto, Deus fala aquela palavra. Isso é comum. E isso daí é a espada. Essa daí é a palavra, tá? Essa é a primeira arma, a palavra de Deus, tá? A segunda palavra, a segunda arma seria a oração, que a gente teve um bom estudo na quarta-feira sobre isso. A oração é apresentada na Bíblia como uma arma poderosa na vida do cristão, uma forma de nos conectarmos com Deus, buscar orientação, proteção, força para enfrentar as batalhas espirituais. A vida cristã envolve um conflito constante contra a força espiritual do mal. Então a gente vai ver aqui a oração em 2 Crônicas 20, no versículo 1 até o 22, o rei Josafá venceu um grande exército ao buscar a Deus em oração. Vamos ler só um pedaço para a gente ver no 2 Crônicas 20, capítulo 1, versículo 1. No versículo 4, e Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram buscar ao Senhor. Porque no versículo 3 a gente vê que Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E no 5 a gente vê, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Olha que jeito ousado de chegar na oração com Deus, né? E isso porque ele via Jesus pela fé, tá? Aqui eles confiavam no Messias que viria, né? Eles usavam de sacrifício, como se aquele sacrifício apontasse para Cristo. Hoje não, hoje a gente está já com esse sacrifício consumado. Jesus fez todas as coisas, né? Ele consumou a obra do Pai. E hoje nós temos essa ousadia de chegarmos ao Pai. Nós temos que ter essa ousadia. Nós temos temor, tremor,
mas o Pai, ele está acessível através da oração, porque Jesus nos deu esse acesso. O véu foi rasgado. Aqueles que se colocaram, diante do Senhor, pregou o jejum, e ele se pôs em pé na congregação, diante do pátio novo, na casa do Senhor. Nós não precisamos estar hoje na casa do Senhor. A gente às vezes fala que a igreja aqui, esses 4 paredes, é a casa do Senhor, mas na verdade a casa do Senhor somos nós. Esse é o templo do Espírito. E hoje nós temos acesso, porque já estamos de pé dentro da casa do Senhor. Nós já estamos na casa do Senhor. Então, na sua casa, quando fala 2 ou 3 em oração, é para se concordar alguma coisa na igreja. Tem um contexto ali, Agora, quando fala, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, que Deus vai ouvir a tua oração, porque você tem livre acesso ao Pai. Então, a oração é uma das armas mais poderosas que tem. E Jesus, ao ensinar sobre oração, nos revela seu poder transformador em Lucas 18:1. Vamos lá em Lucas 18:1. Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa parte é meio complicada, porque a gente está vivendo talvez o período da igreja da Laodiceia, mas vai ficar para o próximo capítulo isso aqui. Mas tomara que o Senhor encontre fé na terra ainda, que nós possamos estar com fé. Mas voltando ao tema da oração, aqui ele fala de um juiz que não era um juiz justo, ele fala até um juiz injusto, mas de tanto aquela mulher importunar ele falou: manda essa mulher entrar. E ele deu a sentença favorável a ela. Então, você imagina Deus que é justo? Se você der uma importunada nele, Ele quer que você fale com ele, Ele quer que você leve a causa a Ele, tá? Então a oração, eu estou me detendo nela porque a oração é uma arma poderosa. Como diz lá em Tiago 5,16. Vamos dar uma olhada lá em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aqui ele já dá até uma explicação, a gente pode ler até o 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, há também o caso da oração que foi feita para que a guerra não parasse, senão eles iam perder. E foi orado para que parasse o sol e a lua. Para quem está estudando aí, Benja? Se a terra parar hoje, do nada, porque para parar o sol e a lua, alguém teve que parar. Eu acho que foi todo mundo que parou. Aí você imagina, se a terra e a lua, se a terra parar hoje,
a gente voa. Ou a gente é esmagado ou a gente voa. Mas é mais provável que a gente voe. Deus fez parar a terra, a lua e o sol. Mas não só isso. Ele parou o tempo. E se a gente contar o tempo, se os astrólogos contarem o tempo, ele não vai ter nenhuma falta de tempo. Então a sua oração pode parar o tempo, mudar o presente, não alterar o plano futuro de Deus, porque Deus é poderoso. Para quem já assistiu filmes de ficção científica, quando você muda uma coisa no presente ou no passado, vai alterar o futuro. Deus, ele pode mudar o seu presente sem alterar o futuro. Não me pergunte como. Tem até como. Os homens tentam isso, né? Mas Deus, ele consegue fazer isso através da sua oração. Ele mudar todo o presente a seu favor, sem alterar a história da humanidade, sem alterar o plano dele, que é perfeito. Então tem gente que tenta se deter entre o livre-arbítrio, né, o arbítrio assistido, mas coloca Deus numa caixinha, e Deus não está numa caixinha, gente. Ele não está nem no livre-arbítrio, nem no arbítrio assistido, ele não está nem no arminianismo, nem no calvinismo. Ele está além disso. A gente não consegue deter Deus. Deus, ele cria diversas cordas na teoria das cordas que o homem não vê. Então ele pode, através da sua oração, mudar o presente sem alterar o plano de salvação, o plano futuro. A oração não é apenas uma defensiva, ela é uma ofensiva, tá? Por meio dela enfrentamos tentação, vencemos o medo, agimos em prol do reino de Deus. E Jesus orou intensamente antes da sua crucificação. Vamos lá em Lucas 22, 39, né? A oração do 22, 39. Lucas 22, 39, isso mesmo. Jesus sai para orar no monte, né? E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Então aí, já deu uma deixa já, né? É só orar. Ora que você não vai entrar em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Então, imagine jogar uma pedra. É nesse ponto aí que Jesus se apartou deles. E ele, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Isso é importante, irmãos, a gente está alinhado com a vontade de Deus. Essa é uma arma poderosa, porque se na sua oração você estiver alinhado com a vontade de Deus, aí é resistir e triunfar, tá? A qualquer batalha. Portanto, a oração como arma é uma ferramenta espiritual que nos fortalece, nos dá direção, protege contra o mal e libera o poder de Deus em nossas vidas e no mundo todo ao nosso redor, tá? É uma prática central para quem deseja viver uma vida vitoriosa em Cristo. Agora a gente leu aqui também sobre confessar pecado. Confissão é a terceira arma, tá? A confissão, ela tem dois tipos de confissão: a confissão de pecados e a confissão de fé. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você vê aqui que ele fala para que sareis. A confissão do pecado, ela chega a trazer cura. Ela traz cura para a alma, que a alma pode estar doente, sofrendo com depressão, com síndromes, com tantas outras coisas. E pode ser uma falta de confissão, de você chegar no seu pastor, naquele que te discipula, no seu líder, alguém que você tenha confiança, que seja homem de Deus, primeiramente, né? E confessar essa culpa. Às vezes confessar até diante de Deus somente, mas é bom você confessar e se abrir. Confesso que eu não fui ensinado no discipulado.
eu não fui ensinado a se abrir com as pessoas. E é uma arma poderosa essa daqui, irmãos. Porque daí, ao se abrir, além de você vai estar expondo aquele inimigo que se levantou, vocês vão poder estar orando. Aí sim entra aquilo que eu te falei sobre oração em 2 ou 3, porque vocês vão estar concordando e ligando algo aqui na terra que vai ser ligado nos céus. E a confissão de fé, Romanos 10, 9. Eu vou pegar aqui na minha versão, Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por isso que toda a igreja tem o credo, né? Credo apostólico. A igreja católica tem o credo católico, né? A nossa igreja também tem, tá? A igreja nazareno, era bom até você ver o nosso credo como é. Por quê? Aqui está bem explícito em Romanos 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que precisa fazer para ser salvo? O que precisa fazer para que eu esteja no reino? Confessar que Jesus é o Senhor, confessar que Ele morreu por você e que Ele ressuscitou, tá? Não adianta só confessar que Ele morreu, porque só morrer não foi a obra completa. A ressurreição, sim. Vamos lá no 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você tem que declarar isso. Alex, declarar como? Declarar até diante dos seus amigos. Não é só declarar com a boca, é declarar com a tua vida. Quem é você em Cristo, né? Se você é cidadão dos céus, você tem que confessar com a tua boca diante dos teus amigos e com a tua vida, tá? A fé, que é uma parte dessa confissão, né? Seria a quarta arma. Romanos 10, 11, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A fé tira a confusão da mente, e uma mente centrada em Deus é uma arma poderosíssima contra as astutas ciladas do diabo, tá? A gente falou da fé como escudo, e aqui a gente está falando nela como arma, né? Então, a partir do momento que você tem essa fé, no Romanos 10, 11, né, que a gente leu aqui, você crê, você é justificado e você é salvo, tá? Então é uma arma poderosa contra as astutas ciladas do diabo, porque ela provoca a quinta arma, que é a esperança. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela esperança conseguimos ver aquilo que os nossos olhos carnais não enxergam, e com isso vamos além dos objetivos e benefícios do otimismo humano e passamos a um otimismo espiritual convicto, vitorioso, nos dando vigor para a batalha. Ou seja, a gente vê muito coach aí falando que você tem que ter pensamento positivo, que isso vai te levar a conquistas, né? Você tem que escrever aquilo que você quer. A fé é isso aqui. Antes do coach existir, a fé existia e existe, né? Então, você consegue concretizar no seu coração, na sua mente e até nos seus olhos uma coisa que você não está vendo no mundo físico, mas que você tem certeza que vai acontecer no espiritual. Por exemplo, estamos vivendo tempos tenebrosos, mas nós temos a fé e a esperança de que vai melhorar. Aqui na terra, não sei, mas no céu a gente tem certeza. A gente tem certeza que o leão virá. Ele não vai vir mais como um cordeiro, ele vai vir como leão. E aí ele vai julgar as nações, tá? Então essa é a fé, tá? A esperança no caso. O poder do Espírito Santo é a sexta arma. Atos dos Apóstolos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Aqui, Pedro se levanta
em alta voz, no meio dos principais, dos judeus, e começa a declarar em espírito. Então o poder do Espírito estava na boca dele. A partir desse momento, todo mundo deu atenção, porque viu que ele estava tomado do Espírito. Então o Espírito Santo é uma das armas, é a arma mais poderosa, né? Vamos dizer assim, porque ainda existe uma outra que é a última, que é a que também vai permanecer na eternidade, né? Essas armas aqui, algumas vão permanecer na eternidade, não mais como arma, mas como parte da igreja, né? Então, está cheio do Espírito Santo, nos traz a palavra profética na boca e nos conduz ao destino, tanto o profeta que está profetizando, quanto aos que estão em volta, e também repele toda a palavra contrária à vontade de Deus, ou palavra de astúcia, como a usada pelo diabo no deserto, para tentar o próprio Cristo, tá? E ele repeliu, citando a palavra, no poder do Espírito Santo. Vamos ver em Efésios 5,15. Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, tá? A gente tem várias instruções na Bíblia para não se embriagar com vinho ou se entorpecer com fármacos, tá? Existia cultos que a Bíblia fala como farmaqueia, depois foi traduzido por feitiçaria, tá? A farmaqueia foi achada esses dias uma pedra em um bosque, que fala na Bíblia, fala bosque, e esses bosques eram usados para adoração a outro Deus que não era o Deus Jeová, dentro de Israel, tá? Quando os reis se dispersavam, o povo começava a adorar outras coisas, e foi achada uma pedra com substâncias em cima, usado, queimado, e era um fármaco. Qual era o fármaco? Era uma maconha, tá? Então, você está ligado com alguma coisa psicotrópica, não é poder do Espírito, né? Então, a gente tem que se abster de certas coisas, como a gente falou hoje, gastando a nossa vida, se abster de certas coisas que não são do Senhor, porque não nos leva a uma conexão verdadeira com o Espírito, e sim uma conexão psicotrópica, né? Então o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele está sujeito ao profeta, né? Quando a gente profetiza, quando a gente fala em línguas, a gente sabe o que está fazendo, a gente não está num transe, a gente está em espírito. Tem vezes que a gente não consegue nem ficar de pé, a gente se ajoelha, né? Mas a gente sabe o que está fazendo, a gente está em espírito, no poder do Espírito, mas com total, como que eu posso falar? A nossa mente está ligada, ela não está desligada, ela não está sob influência de algum fármaco, ela está sob influência do Espírito, né? Então a gente não anda como nécios, como dizem Efésios, né? Mas a gente se enche do Espírito. Tem uma palavra aqui em Atos dos Apóstolos 4:31, que eu queria ler com vocês. Atos dos Apóstolos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui não é o Pentecostes, tá, gente? Oraram, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Então não aconteceu só no dia de Pentecostes. Aqui foi em outro momento. E aí o que eles faziam? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então você se enche do Espírito, o lugar se move, acontecem coisas tremendamente espirituais, para que você com ousadia anuncie a palavra do Senhor. Então
você usa do poder para anunciar o evangelho também, tá? Sétima arma, adoração. Efésios 5:19. Efésios 5:19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, aqui está falando salmos, hinos e cânticos espirituais, tá? Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então essa é uma arma e está descrita o que a gente tem que fazer. Então todo tempo é orando e todo tempo adorando, tá? E dando sempre graças, né? E louvar a Deus fortalece nossa alma e nos conecta à presença dEle. Então é uma forma também de você ter o poder do Espírito, tá? É uma forma de conectar. Não precisa do psicotrópico, mas precisa da adoração, precisa do louvor, né? E vamos ler também sobre o poder do nome e do sangue de Jesus, que é o que a gente fala aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A oitava arma seria essa, o poder do nome e o sangue de Jesus, né? Além de purificar do mal, Ele nos livra também como o sangue do Cordeiro colocado nos umbrais das portas do povo de Israel. Jesus falou lá em João 17,15: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Depois eu leio o restante. Ou seja, Jesus, ele atua, o sangue dele atua como lá no Egito. No Egito tiveram que passar sangue nos umbrais. Para quê? Para que o anjo viesse e não matasse aqueles que eram do Senhor. A mesma forma acontece hoje. Nós estamos no Egito, nós estamos no mundo, mas estamos com esse sangue no umbral. E esse sangue nos livra do mal. Então, se o inimigo passar ou qualquer outra coisa passar, não pode nos bater, não pode nos fazer mal, não pode nos agredir, porque estamos com o sangue. Então você tem que crer no nome e no sangue, né? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E por eles me santifico a mim mesmo, Jesus falando, para que também eles sejam santificados na verdade, e não rogo somente por estes. Jesus naquele momento, ele não estava orando só pelos discípulos e por aqueles que tinham se convertido ali. Olha o que ele fala: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Você. Jesus falou da gente lá no passado, já te vendo, tá? Então ele te vê no futuro. E para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí entra a nona arma. Aí a gente está indo para o fim. A nona arma, para que eles sejam um. Nona arma, comunhão. O Salmo 133, 1 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. 1 João 17, 21 ao 23, Jesus ora pela unidade entre os crentes, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A gente vê também em Atos 2, 44, 47. Vamos lá em Atos. Atos 2, 44, 47. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de precisar, né? E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo.
e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, por essa união, Deus acrescentava as pessoas, porque o povo via eles daquela forma. O povo, eles caíam até na graça do povo, de tão unidos que eles eram, né? Imagina ao ponto de vender tudo e ter tudo em comum, tá? Isso perdurou durante um tempo na igreja primitiva, tá? Não era só o dízimo, não, eles vendiam tudo, tá? Se alguém falar para você assim que é contra o dízimo, então você fala para ele, então você vai fazer o que está escrito na palavra, você vai vender tudo e dar tudo para a igreja, é o que está escrito aqui, né? Eles vendiam tudo, irmãos, mas é o que Deus instruiu naquele momento para a igreja, tá? Porque a igreja estava começando e passaram bastante apertado, né? Paulo exorta para perseverar na unidade em Efésios 4:3, aqui em Efésios 4:3, vamos lá, Efésios 4:3-6. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aqui Paulo também nos fala sobre esse vínculo, né? E em Colossenses 3:14, Colossenses 3:14, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aí a gente chega na última arma, tá? Essas passagens, elas refletem o Salmo 133, né? Que é o ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Mas a gente chega aqui na última arma, que é o amor. João 13:34. Se o louvor quiser vir aqui já, fique à vontade, tá? João 13:34. Um novo mandamento vos dou. Olha que coisa, né? Tem 10 mandamentos, aí Jesus fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmão, se você não ama seu irmão, você não é discípulo de Cristo. Está escrito aqui, ó. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros. Se tem uma raiva do irmão ou qualquer outra coisa, você não é discípulo de Cristo. Lógico que acontece coisas que a gente fica entristecido. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre ódio, sobre ira. E com entristecimento a gente pode resolver com conversa, com oração, com jejum. Mas o mundo tem que nos conhecer como amor, como a igreja que ama, né? Como a igreja que é unida. E para concluir, a armadura de Deus e as armas espirituais, alcançaremos a vitória e chegaremos no objetivo, que é estar juntamente com Cristo no reino, nas mansões celestiais. João 13:33 diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. E aí em João 14:2 ele explica isso, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou. Aqui ele fala, ó, vocês sabem para onde eu vou. E conhece o caminho, ele é o caminho. E Apocalipse 21 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quem vencer será coluna no templo e terá o nome de Deus escrito nele, bem como o nome da nova Jerusalém e o novo nome do Filho de Deus. Então você vai ter o novo nome de Jesus na sua vida, tá? Que ainda a gente não conhece qual é esse nome. Apocalipse 3:12 que fala isso, tá?
Então a gente tem que prosseguir firme para o alvo, que é Cristo, almejando estar com Ele na nossa pátria celestial, na Nova Jerusalém. E para isso devemos nos unir como filhos e concidadãos do reino, unidos em amor. O amor é a única comunicação do Espírito que existe aqui e que vai existir eternamente. Então, se você desfruta do amor aqui, você já desfruta do reino, tá? Porque é o que vai ter no reino, é o amor. É a única e exclusiva comunicação dos dons de Deus que perdurará pela eternidade. O amor é eterno, tá? E nós vamos experimentar, nós experimentamos ela aqui e vamos experimentar ela eternamente. Então, nos amemos uns aos outros. Essa é a maior arma, a 10ª arma. Que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe. E fique firme na fé, fique firme com as armas que o Senhor te deu. Use cada uma delas para que você vença. Combata o bom combate, guarde a fé e vença. Amém? Deus os abençoe, irmãos.